prazer muito grande estar aqui, falar depois da Zezé, minha grande parte, né? E a gente tem feito esse trabalho junto todos esses anos. E eu vou procurar, vocês vão perceber que eu tenho vários slides, que vou procurar passar por eles de uma forma rápida, mas minha preocupação foi deixar esse histórico que julgo ser tão importante para que possam levar consigo, eu creio que essa reflexão do acolhimento familiar. Não sei se a minha apresentação já está colocada. Está. Bem, dizer que as dimensões que nós, então, pensamos nesse seminário, eu acho que falar depois a Zezé me ajuda, porque nós temos aqui um seminário de famílias acolhedoras, mas nós estamos falando da alta complexidade de crianças e adolescentes e o quanto esse necessário olhar durante o tempo que ainda temos pela frente em ter a prioridade do acolhimento familiar seja feito com a qualificação necessária e um bom atendimento em qualquer que seja a modalidade de atendimento oferecida pelo Sistema Único de Saúde, de Assistência Social. O que nos antecede é o nosso seminário de 2005 e o seminário de 2014, né, que era chamado, então, na ocasião de colóquio internacional, como disse ontem, com a realização da Terra dos Homens, e nesse momento, com nossos parceiros, dando ênfase aí ao acolhimento familiar, mas também falar da necessidade então, dessa qualificação da rede e possibilitar reflexões que permeiam as ações de proteção social de crianças. O lugar que falo, eu sou assistente social, formada aqui pela PUC de Campinas, fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, sou membro do Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, que peço para que os membros possam se levantar também, para a gente perceber aqui o GT Nacional, que estamos juntos aí desde 2005, trabalhando, acho que tem gente sentada aí por vários lugares. Fui secretária, sou parte da rede latino-americana e nesse momento trabalhando aí intensamente para a questão da prioridade de crianças pequenas, para que a gente não chegue a precisar acolhê-las um dia. Destacarei nesse aspecto aí de que famílias falamos, desse marco legal e o destaque, né, para a convivência familiar e comunitária e algumas pesquisas. Acho que dentro deste assunto eu recomendo o livro Famílias Abandonadas, do Renato Pinto Venâncio, onde ele traz o estudo da roda dos expostos, esse circuito do abandono e do infanticídio, onde no país nós dependíamos, né, das tantas casas de misericórdia, da roda dos expostos, e o quanto esse estigma vinha sendo criado em relação aos pobres, no sentido de que as histórias eram contadas e muitas vezes são contadas pelos administradores e não pelas famílias, que a gente percebe o quanto essas famílias procuram a assistência social como um ato de amor extremo e não um ato de desamor, como foi contado na história brasileira. Eu acho que esse ponto precisa estar presente nos nossos trabalhos, porque hoje atendemos transgeracionalmente essa falta de cuidado, muitas vezes se expressa, né, no dia a dia de famílias e de crianças. Então, hoje, podemos dizer que, sob o prisma de longa duração, a própria assistência social tem uma secular incapacidade da cultura oficial em compreender as formas de organização das famílias pobres, o que creio que com a Política Nacional de Assistência Social, nós temos trabalhado para a revelação das competências e trabalhar com esse histórico na forma de serviços e de proteção social, para que a gente rompa, né, com esse paradigma. Essa é a nossa história e ela precisa ser contada e precisamos estudar em cima disso, porque hoje, quantas vezes trabalhamos com pais que foram acolhidos e essa questão transgeracional está presente no nosso cotidiano. Com isso, o que nós trazemos aqui hoje é uma reflexão pós-Constituição Federal, e é a partir da Constituição Federal, enunciando aí regras e fins para a construção de um Estado democrático de direitos. Acho que temos o Pedro, que logo vai falar sobre isso para nós, o quanto o artigo 227 da Constituição traz o trabalho que nós precisamos desenvolver a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estado democrático ele tem que estar presente em todo o trabalho que nós realizamos hoje
independente de qual política pública, quando falamos de convivência familiar e comunitária e quando falamos de proteção integral. Nós não podemos montar nenhum serviço público que não tenha como pressuposto a participação popular, a apropriação desses novos valores do fazer, desta mudança cultural, dessa lógica dialética em que nós vamos aprendendo com esse saber o tempo todo para poder apropriarmos e poder ocorrer de fato a mudança. E lembrar que todos nós, a partir da Constituição Federal, somos uma comunidade de intérpretes da Constituição e precisamos fazer uso dela independente do lugar em que estejamos, pois eu entendo que todos nós somos operadores de direito. A partir do momento que me aproprio de tudo isso e estou diante de uma família onde tenho que entender essa problemática e me dirigir a ela como profissional ou como uma rede, nós somos operadores de direito, porque nós precisamos dessa leitura para melhor entender esse trabalho com as famílias. E com isso nós vamos formando nesse país a necessária construção de sujeitos políticos e de sujeitos coletivos. A família acolhedora é um exemplo disso. É a sociedade, é o Estado, juntos de mãos dadas, pensando no destino de crianças e adolescentes, e parafraseando Antônio Carlos Gomes da Costa, todos nós adultos devemos cuidar da geração que vem. Então, dentro disso, de mãos dadas, é isso que supõe um Estado democrático de direito e uma proteção integral. E nós vamos, então, lembrando sempre que a alma da Constituição brasileira, ela diz que é no processo, né? E não no fim que está a sua riqueza. É descobrir como devemos fazer para trabalhar nesse conjunto. A partir daí, eu faço ali um grande marco do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e dentro dele as diretrizes da ONU, e acho que a gente tem que aprender a fazer leitura do que está por trás desses documentos, e a gente tem uma delas a ser feita em 2006, o grande marco do Plano Nacional. Temos 2009, diretrizes da ONU, orientações técnicas, tipificação. Vamos vendo o conjunto de consequências que a gente vem usufruindo a partir disso. Mas o ponto de partida é essa caravana, já citada ontem pela secretária Mariana, onde a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados sai para conhecer os abrigos do Brasil, uma parte deles, e começa a revelar um novo olhar. Até então, ninguém sabia o que tinha dentro desses abrigos. E aí a gente vê esse caderno, né, especial do Correio Brasiliense, sempre colocado por nós como um grande marco, trazendo aí essa caravana da cidadania, a necessidade do Comitê de Reordenamento dos Abrigos no Brasil, a montagem de uma comissão intersetorial para elaborar um plano, que é o nosso plano de convivência familiar e comunitária, esse plano levado à consulta pública e ele, então, aprovado democraticamente aí pelos dois conselhos esses tão importantes e que temos uma necessidade tão grande de fortalecê-lo diante do contexto atual. Essa primeira amostra do que era, né, as crianças no serviço de abrigos no nosso país, ele mostrava uma questão de uma quebra de paradigma já muito grande. 86,7% tinham famílias. Isso foi para nós todos e para o senso comum da sociedade um grande marco, porque muitas pessoas passavam, e às vezes até hoje passam, na frente do serviço de acolhimento achando que ali estão órfãos e abandonados. Então, esta pesquisa, né, ainda amostral, ela mostrou que 58% dessas crianças tinham vínculos familiares, uma questão muito séria, que é 24% obrigado principalmente por pobreza, portanto inconstitucional, 52% permaneciam por mais de 2 anos e outra gravidade muito séria, 43%. Nenhum juiz sabia que as crianças estavam ali dentro e não existia um plano para essas crianças. Vamos lembrar e fazer a leitura de que os serviços ganhavam por meta. Uma palavrinha difícil, né? Falar metas. E a gente, então, quanto mais dinheiro. E esse grande trabalho, né, que o Ministério fez para transformar isso em piso, independente, né, do número de crianças que tenham dentro desses serviços. E aí eu trago essa imagem que, para mim, ela tem um grande significado, porque todos nós, no país, que estamos trabalhando nessa área, eu me sentia como um toque de tambor isolado.
E esse momento da nossa história foi virando uma grande orquestra. E eu falo que essa grande orquestra foi provocada pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e tudo que decorreu dele, né, nesse trabalho que nós estamos agora, nesse momento, precisando reavaliar para os novos rumos. E a origem do Grupo de Trabalho Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, que teve por articuladora nacional a Cláudia Cabral, que está aqui presente, nesse imenso trabalho, onde a primeira reunião foi no segundo colóquio. Eu acho que é importante esse viés político envolvendo tudo isso. Em 2005, a primeira reunião em Campinas, e depois seguimos aí Brasil afora, trabalhando com todas as regiões brasileiras, levando essa mudança de concepção e análise e produção conjunta. Hoje, esse grupo se transformou no Movimento Nacional Pro Convivência Familiar e Comunitária, tendo como articulador o Patrick, que não está nesse momento, mas a Deise estará falando desse trabalho realizado hoje pelo movimento. A origem do trabalho do GT Nacional era justamente levar essa nova visão que era trazida pelo Plano Nacional, seguido aí, como eu disse, de encontros em todos os países. E um dos produtos do Plano Nacional ficou sendo o compromisso de que tivéssemos uma pesquisa, não mais amostral, mas uma pesquisa universal. Então, essa pesquisa foi realizada em 2010 por 1.229 municípios, onde 2.624 serviços de acolhimento institucional, representando aí quase 37 mil crianças, e desses 144 eram de famílias acolhedoras, com 932 crianças. Outra questão bastante forte que a gente traz do Plano Nacional é a questão da mudança, né, da Lei 12.010, que pela primeira vez dá uma grande modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para mim, e faço esse convite, quem não leu o Plano Nacional, que ainda leia, porque ele tem um marco situacional e um marco legal muito importante de ser entendida nessa grande transformação que foi conseguir colocar, quando vem aquela imagem dos tambores e da grande orquestra, eu digo que é conseguir mudar e dizer que a família brasileira que nós conhecemos não é aquela que está posta na Constituição Federal, que é formada pelos pais e seus descendentes. A cultura brasileira diz que nós temos crianças vivendo em famílias extensas, em padrinhos e madrinhas, e as nossas políticas públicas precisam se pautar nisso. E aí vem essa grande modificação que nos apoia, né, diariamente no trabalho social, que é colocar que a família extensa ou ampliada, ela também faz parte da família da criança, e nós temos que usar isso para o nosso trabalho cotidiano. Essa modificação coloca, né, que a família extensa merece um olhar especial, como a gente terá, né, dentro desse seminário, algumas oficinas correlatas tão necessárias aí na proteção especial, e uma delas é a da família guardiã, que estamos aí caminhando, porque também nós temos que tomar cuidado com as armadilhas, né, que muitas vezes o nosso intenso trabalho para colocar na casa de uma avó e de uma tia, uma vez não amparado e protegido, nós estamos desresponsabilizando o Estado. Então, nós olhamos para isso hoje com uma importância do Família Guardiã vir completar esse trabalho de proteção social tão necessário. Algumas publicações, e passo rapidamente de dizer, né, do Família Acolhedora, mas mais que isso, que acho que nós temos isso expresso, é que na Lei 12.010, o acolhimento familiar, então, ele situa como um serviço que deve ser primeiramente acessado, mas com respeito àquilo que o município consegue fazendo, mas sempre na direção de ampliação desse número, né? A família acolhedora no Brasil não é entendida como família extensa, é uma família que não faz parte do conviver das crianças, por isso que a família extensa merece um olhar tão ampliado para que a gente possa ter também a proteção do Estado e caminhar juntos nesse trabalho. Hoje, Família Guardiã, pensado como necessário, né, no nosso país, ele pode prevenir o acolhimento e ele pode também dar o respaldo do Estado àquelas famílias que hoje tanto contribuem no cuidado das crianças. O plano, ele constrói um novo paradigma, e esse novo paradigma ele tem a ver com a prevenção do afastamento do convívio familiar. Por melhor que sejam as nossas instituições ou serviços de família acolhedora, ninguém substitui
a família, e nós precisamos trabalhar para que a comunidade seja essa grande rede de apoio às famílias em necessidade. Não é só da família a responsabilidade, sim do entorno de todos aqueles que ali habitam, para que a gente possa falar que nós estamos fazendo prevenção. A excepcionalidade do afastamento. A Marlene está aqui presente, ela traz um livro muito interessante, né, que é da Menina Espelho, onde ela traz aí essa grande reflexão dos casos que ela atende na França, mostrando assim a grande luta da própria família poder cuidar dos seus filhos, apesar das dificuldades. Então nós precisamos, nota que o próprio ECA, né, tira a questão das substâncias psicoativas, né, e ele traz, então, a necessidade da ampliação e da proteção do território. Isso, sim, é prioridade absoluta e nós precisamos caminhar para isso. Dentro disso, qualificar os necessários serviços, trabalhar para o retorno e a integração ou reintegração, a implantação dos serviços de família acolhedora e de república, essa porta de saída tem que ser melhor cuidada. Para podermos falar de autonomia, autonomia é algo muito sério para ser dito e para ser vivido. Não é na porta de saída somente que a gente constrói uma cidadania ou somente com uma profissionalização, onde sabemos que a subjetividade é tão importante na vida dessas crianças. E a adoção, então, focada como último caso no direito da criança e do adolescente e não como um estatuto próprio, né? Como muitas vezes a gente vê alguns movimentos na sociedade, porque ela não é política pública. Política pública é o conjunto para que isso não ocorra, mas que quando isso ocorrer, também seja dentro da excepcionalidade. Lembrar, então, dessa função da família, do quanto criança e adolescente tem que ser visto no seu contexto familiar e comunitário, o quanto o apoio, né, o acompanhamento sociofamiliar, dentro do que o ECA foi pensado, o artigo 90 não pode ser lido de ponta cabeça, né? Quantas vezes a gente fala isso e esse apoio poder aparecer, né, no convívio dessas famílias. As estratégias preventivas, que têm a ver, né, com o fortalecimento novamente da família, da rede, e que a gente olhe para as intervenções em situação de risco, como hoje nós acabamos de aprovar na semana passada o plano da primeira infância em Campinas, onde a gente pretende, a partir de observatório, está aqui presente a Estela, do NEP, da Unicamp, onde nós estamos montando, já agora aprovado, o Observatório da Criança e do Adolescente, onde o primeiro plano a ser monitorado vai ser o da primeira infância, e queremos criar escala de risco, escalas em que a gente possa ter linhas de cuidado, a partir do momento que uma mulher deu à luz, ou está gestando, uma criança em situação de risco, já seja ela olhada por um todo, dentro de alertas de risco, para que a gente não olhe para essa criança e ela não chegue no acolhimento familiar, que ela não chegue no acolhimento institucional. Então, nós estamos trabalhando a partir dos planos da primeira infância para que isso também ocorra. E quando falamos em plano de primeira infância, não queremos dizer que não estamos olhando para o adolescente, para a meninice, nós temos que olhar no todo, mas precisamos também falar em prevenção. E que a gente possa, então, olhar, né, os avanços e desafios que nós já tivemos com o Plano Nacional de Convivência. Então, nós tivemos aí o levantamento nacional como produto, as orientações técnicas, que eu não posso deixar de dizer, que ela é o produto desse trabalho do grupo, grande parte dele, do Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, que em todas as regiões do país sentamos e tive a honra, digo sempre para a Cláudia Cabral, que para mim foi a minha melhor experiência profissional, um grande aprendizado junto com pessoas muito competentes, onde nós sentávamos com representantes de todos os estados brasileiros, para pensar esse caderninho amarelinho, que é o nosso primeiro marco, e um grande apoio do Ministério, que também produziu material em cima disso, onde tivemos consulta pública, e ele é, então, o resultado de muitas mãos no trabalho, que é produto já do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e podendo, então, trabalhar muito em cima, né, de diagnóstico inicial, de articulação do sistema de garantia. A própria Lei 2010 é uma vitória do Plano Nacional de Convivência, e entre outros. A guia de acolhimento posta a partir disso, o PIA, o prontuário eletrônico, o cadastro nacional, audiências concentradas, mudar de metas para piso,
Prioridade à família acolhedora e legislação, até então não tínhamos. Campinas começou em 1997 como programa, hoje nós somos serviço. Então, hoje nós estamos no Estatuto da Criança e Adolescente, é um serviço que precisa ser acionado, ampliação do conceito de família, formação continuada de profissionais, e hoje nós estamos nos reunindo em alguns lugares já, realizando uma avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e já projetando novas metas, né, para esse período que vem. A responsabilidade dessa avaliação está pelo Movimento Nacional, a Deise dirá, junto com as aldeias infantis e com o apoio do Ministério da Cidadania. Trazendo hoje, né, os dados, nós temos, então, em família acolhedora no país, 1.377, 1.625 aptas para acolher, 332 serviços implantados, sendo ele 312 governamentais e 20 organizações. Peço aqui uma leitura do SUAS, onde a gente já vê a reversão de algumas coisas. Acho que tenho todo o respeito pelas entidades, os serviços conveniados, mas a gente está vendo o Estado, e nós precisamos continuar com isso, o Estado também assumindo para si a responsabilidade da execução da alta complexidade. E temos, então, 312 serviços regulamentados por lei, 140 mostrando a ampliação do serviço no Brasil, enfim, né, 313 repassam recursos e 81% desses estão na região sudeste, prevalecendo o sul do país e prevalecendo Santa Catarina, né, aqui representado aí pela Bel Bittencourt. E passando rapidamente, mais de uma década após o plano, vamos ver alguns dados, né? O tempo de permanência no serviço de acolhimento para mais de 2 anos cai de 52% para 23%, mais de 6 anos de 19 para 6. Isso aqui é muito importante para que a gente perceba, né, o trabalho em rede, a forma de trabalhar, a excepcionalidade, a provisoriedade. Nós podemos olhar aqui por mais de uma década, né, como que está o número, né, de crianças e adolescentes, sendo que no levantamento do IPEA de 2004, nós tínhamos ali 56% dos serviços atendiam grupos, né, de até 25. Hoje, nós temos 90%. Quando a GESE mostra, às vezes, o número de serviços aumentando no município, a gente tem que saber fazer a leitura. Quando nós começamos em Campinas, nós tínhamos um único serviço que tinha 180 crianças e adolescentes separados por sexo. E desses 180, quando você faz a leitura e vê 16 casas lares, significa que 160 estão na comunidade, grupos de irmãos, sem placa. Então, nós temos que fazer a leitura do que está por trás dos números, né, e o que tem a ver com o reordenamento. 7,7 atendiam de grupos de mais de 76 crianças, hoje é 0,7. Nós temos que ter dados, né, dessa situação. O perfil das unidades, também eu já falei um pouco disso, né, mas o quanto que isso também tem mudado, a questão da gestão, não mais, né, olhando a gestão estadual. A gestão estadual tem que ser para reordenamentos de regionalização. Quem faz serviço de acolhimento é o município. Então, nós estamos olhando o quanto isso, também a presença do Conselho da Criança, e a gente usa essa presença do Conselho da Criança para denunciar e dizer a importância do nosso Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o quanto que a gente tem mudado, né, para áreas residenciais, as crianças precisam estar na família e na comunidade. O acolhimento, então, institucional e familiar, hoje posto, né, pelos dados do Ministério, revelam ali 33.146 crianças, 8 mil, né, na primeira infância, 26% primeira infância. E nós vamos entender o porquê precisamos olhar para isso também, mas também aqui o dado de que 82% em família acolhedora ficam até 6 meses. Por quê? Nós temos um trabalho mais focado, mais individualizado, então vamos mais ao encontro da excepcionalidade, né, e da provisoriedade do atendimento. Nós temos novos desafios aí postos, né, do quanto que essas crianças da primeira infância, hoje, esses dados podem nos ajudar a fazer novos projetos. Olhando, então, para o Plano Nacional da Primeira Infância, não institucionalizar crianças é um compromisso de todos,
Esse plano chama a atenção para que de 0 a 6 anos nós temos ratificado o projeto de diretriz da ONU, que diz que de 0 a 3 nenhuma criança no mundo pode estar fora de uma família. E o marco legal da primeira infância nos traz, então, essa idade para 6 anos. E o porquê, né, que nós trabalhamos com isso, é porque acho que temos pesquisas que mostram, a pesquisa da Romênia, acho que muitos já conhecem, quem não conhece, procura o site, né, da própria IGA, Instituto Geração Amanhã, e nós temos lá essa pesquisa mostrando, na Romênia, que foi executada aí pelos professores dos Estados Unidos, principalmente o professor Charles Nelson, que esteve aqui em Curitiba, que fará agora uma pesquisa no Brasil. Ele separou durante 17 anos, 18 anos, ele está pesquisando o mesmo número de crianças e trazendo com isso revelações muito sérias, né? E nessa comparação, ele comparou crianças em instituição, crianças em família acolhedora e crianças que nunca tinham sido institucionalizadas. E ele consegue comprovar o desenvolvimento do cérebro das crianças, que a criança em família acolhedora e na própria família tem um desenvolvimento muito parecido, diferente daquela institucionalizada, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, nós temos que falar de pesquisa de dados. Não é modismo, o acolhimento familiar não é modismo. Nós estamos enfrentando uma necessidade tão importante no desenvolvimento das crianças. A Cristina, que está aqui presente, trouxe para a gente há 2 anos atrás essa imagem que tem rendido muito, porque é a imagem, primeiro cérebro, né, de uma criança criada num ambiente suficientemente bom e uma criança criada não só em momentos de muita vulnerabilidade social, mas muito desses achados encontrados também no desenvolvimento de crianças pequenas institucionalizadas. O quanto que mostra esse outro, as sinapses, né, criadas a partir da primeira infância, dos primeiros momentos de vida de uma criança, e as sinapses, então, postas aí por crianças que cresceram em situações de vulnerabilidade. Eu não vou falar muito dessa pesquisa, mas recomendo para que quem não conhece possa conhecer, porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de desenvolvimento neurológico, de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento cognitivo, da capacidade de se apegar, da capacidade de se vincular, que também será trazida pelo Jesus Palácios, o quanto que isso precisa estar presente na vida e no desenvolvimento das crianças. E o quanto, enquanto não conseguimos o acolhimento familiar, isso precisa estar presente no ato do educador, né, ao cuidar de uma criança em desenvolvimento. Já finalizando, né, o Pacto Nacional pela Primeira Infância, o doutor Reinaldo vai trazer um pouco mais disso, mas hoje esse grande pacto nacional, implicando o CNJ, de aperfeiçoar a metodologia de trabalho com crianças que sofreram traumas. Cristina vai desenvolver isso conosco também, em uma das oficinas, ampliar o atendimento de família acolhedora, qualificar os serviços existentes, cuidados e vínculos durante o acolhimento, a integração da tecnologia do programa Criança Feliz, a metodologia para a reintegração familiar e colocação em adoção, planejamento caso a caso, os recursos financeiros, o trabalho intersetorial e a integração dos planos nacionais de crianças e adolescentes, de todos os planos, né, para que eles conversem, para que eles possam, então, dirigir. E encerrando, eu digo que em toda a construção metodológica ou ação cotidiana, nós precisamos ouvir as crianças e os adolescentes. Eu costumo dizer que nem sempre nós podemos atender a um pedido de uma criança, mas o seu pedido orienta as nossas ações. Então, que em nenhum momento, quando nós pensamos uma política, que ela não seja para, mas que seja com, e que as crianças possam ser ouvidas e que possam participar daquilo que é o melhor para os seus destinos. Então, eu desejo a todos um bom seminário, estaremos juntos bebendo da fonte, né, de muitas e muitas experiências, e vai ser um prazer conviver com vocês aqui na nossa cidade. Muito obrigada.